seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou para seguindo Jesus, aquela linda salva de palmas. Meus irmãos, o nosso Deus continua fazendo as mesmas coisas que fez no passado. Ele não mudou, não muda, não tem variação alguma. E tudo que a gente precisa é voltar para a palavra dele, porque o modismo ou modernismo não adianta em nada. O que está escrito é eterno, não sofre variação em tempo algum, em cultura alguma. Serve para as pessoas em qualquer lugar do mundo, de qualquer posição social e com qualquer sofrimento, qualquer tentação. Hoje é um dia que nós vamos estudar um pouquinho da vida de Jacó. Eu tenho uma grande apreciação por esse homem, que foi usado como um dos patriarcas, não somente dos hebreus, mas da fé, pelo que ele viveu, pelo que aconteceu com ele, e eu quero que você acompanhe comigo esse estudo. Não será um estudo exaustivo, porque a gente não tem condições, em um programa de tão pouco tempo, fazer um estudo profundo e pegar tudo, e também o que seria impossível, porque a palavra de Deus, ela não se esgota, ela está sempre se renovando no que está escrito ali e mostrando para nós coisas que nós ainda não entendemos, mas fica para daqui a pouquinho. Vamos ver um milagre bonito já para energizar a nossa fé? Roda esse VT, por favor. O que Deus fez, Micheline? O Senhor me curou desde os 18 anos de idade. Eu fui diagnosticado com 2 hérnias de disco. Eu já não dormia bem, já não podia fazer nada, não conseguia acompanhar meus filhos, que são pequenos ainda. No meu trabalho, um tormento para poder ficar em pé. Muito difícil. E agora, como é que você está? Nova. Está nova? Pode fazer exercício aí agora que você não fazia? Não dói mais? Não. Desde criança eu sempre tive problema nos ossos. Com 10 anos minha mãe me levou no hospital e eu tinha problema de reumatismo. Até sair da escola, quando eu era pequena, eu saí porque eu não conseguia caminhar até a escola. Então eu fiquei um tempo afastada, depois voltei para a escola quando já era adolescente. Com 18 anos eu fui diagnosticada com hérnia de disco. Há pouco tempo, no começo do ano passado, eu fiz uma ressonância magnética que mostrou 2 hérnias na minha coluna. Como o missionário falou hoje, a dor já estava na minha perna inchada, meu pé inchado, eu não dormia, não conseguia trabalhar direito. Meu marido escutou no rádio, no trabalho, que o missionário ia estar aqui e eu tinha certeza, não que Deus não ia me curar sem ele, mas eu tinha certeza que ele ia ser um instrumento de Deus para a minha vida, porque muitas outras vezes eu tinha determinado a cura, mas eu não sabia pedir, igual o missionário falou. Pedia, mas com dúvida. Determinava, mas voltava atrás. E o meu marido falou assim, no dia que o missionário estiver em BH, a gente vai. E a gente veio, eu já vim preparada, porque eu tinha certeza que eu ia vir receber a minha cura. Tanto que quando o missionário começou a orar, ele podia ter orado para qualquer outro tipo de doença. Ele orou justamente para mim. Tenho certeza que Deus preparou esse dia para a minha cura. Eu senti quando ele começou a orar, que ele falou da coluna, eu senti como se o Espírito Santo falasse comigo assim, Micheline, levanta aqui agora. Que coisa bonita, né, pessoal? O bom é quando a gente é dirigido em cada passo que a gente dá, a gente não sai adiantado, nem sai atrasado e Deus opera. E hoje, meu irmãozinho, é o nosso dia, que Deus vai nos dar aqui hoje. Eu orei, busquei a Deus, tenho certeza que Ele já colocou em nosso coração. A consagração foi maravilhosa, é combate espiritual e Deus está nos usando em nome do Senhor Jesus. Quando o anjo apareceu a Zacarias, lá no templo, lá no Santo dos Santos, onde ele entrou, ele era sacerdote, coube a ele entrar, ele só podia entrar uma vez por ano, a coisa era muito séria e não podia estar em pecado. Eles entravam até com uma corda amarrada na cintura, porque se tivesse pecado seriam fulminados, e aí as pessoas puxariam se demorasse. E se ele não respondesse ali, eles puxariam, porque ninguém podia entrar lá sem autorização de Deus. Se entrasse, só o sacerdote uma vez por ano, morreria. E o Zacarias estava lá, teve a visão com o anjo, e o anjo falou que ele era
já idoso, avançado em idade. A mulher dele, além de estéril, também era avançada de idade. E o anjo disse que ela teria um filho. O Zacarias não creu no coração. E falou: mas como é que vai ser isso? Eu sou velho, e ela também já avançada de idade, é estéril. E o anjo, era o Gabriel, disse: olha, você vai ficar puto, você não creu nas minhas palavras. Mas o garoto vai ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Ainda era um feto, como se nós dizemos, mas já tinha vida e foi cheio do Espírito Santo. Olha aí, doutor, o senhor que está tirando criancinha do ventre aí, isso vai dar conta a Deus, hein? O negócio é sério. Ali é uma vida, isso é um homicídio, se diz, é um assassinato, porque a pessoa já existe, e quem promove essa coisa aí está simplesmente com o mesmo espírito de Herodes, mesmo espírito do faraó, que não queria que Jesus viesse ao mundo e quis matar as criancinhas. Então o Zacarias foi usado por Deus para falar algumas coisas, ficou mudo, mas quando João nasceu, a língua se soltou. Vamos para Lucas capítulo 1, versículo 74. Ele está fazendo um cântico aqui, Zacarias está fazendo um cântico de quando João Batista nasceu. E ele ficou tão feliz e começou a falar. E no versículo 74, ele diz o seguinte: no 73, do juramento que jurou Abraão, nosso pai, agora 74, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Pega essa palavra, porque isso aqui é a unção de Deus. Nós já fomos libertos, estamos libertados das mãos dos nossos inimigos, de toda a força maligna, todo o espírito de tentação, de atrapalho que dominava, que oprimia a humanidade. Isso já é passado, porque nós aceitamos Jesus. E ele diz aqui no seu cântico profético, que libertar da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Deus nos concedeu desta maneira. A moça que deu testemunho, ela disse que ela aprendeu que tinha que determinar sem vacilar, tinha que ser firme na fé. É o que ela aprendeu na explicação que Deus me usou para dar. E isso é o que nós estamos vendo agora. Nós temos que servir a Deus. Você precisa orar com fé, sem vacilação, e você assim está servindo a Deus, e sem temor algum, sem medo. Mas se eu não conseguir, e se não funcionar, não vai funcionar, você não vai conseguir desse jeito. Você precisa ouvir mais a palavra, orar, pedir a Deus para fazer uma mudança na sua vida, para você responder à palavra dele, não com dúvida, nem com medo, mas com fé, com decisão, e então Deus há de lhe ajudar e você será abençoado. Do contrário, não vai acontecer. De conceder-nos que, libertado nas mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. É desta maneira que Deus quer que nós o sirvamos. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu entro agora em Tua presença, unindo a minha fé com a fé dessa pessoa que está, ó Deus, como se fosse um reumatismo na mão esquerda, e que, ó Deus, isso aí está doendo muito, ou em qualquer outra parte do corpo. Pois agora, Pai, eu venho abençoar essa vida e dizer: ô demônio, pega essa dor que está na mão esquerda dessa pessoa e vai embora agora. Saia e não volte mais com qualquer outro mal, em nome de Jesus. E você diz amém. Vê se a sua mão que estava aí, mão esquerda, missionário, estava uma dor mesmo esquisito aqui, e agora saiu. Quando eu sinto assim, normalmente a pessoa está aqui, às vezes também pode estar em casa, já que a nossa audiência é muita. Era alguém que estava aqui agora, que saiu essa dor aqui da mão esquerda. Aquele senhor, deixa eu falar com ele. O que é? Eu tenho reumatismo, mas eu tenho fé em Deus que eu vou ser curado. E agora eu estava com cada pontada nas juntas. E agora, só falando, veio uma dor tremenda, que eu estou com um lágrima nos olhos aqui. E saiu. Então Deus está dando um sinal para o senhor. É para agarrar firme em nome do Senhor Jesus. Saiu agora e é para sair mesmo. E por falar para sair, vamos ver mais outra pessoa que foi abençoada em nome de Jesus.
Tinha dor muito grande na perna e na virilha. Minha perna era dura, não podia levantar. A hora que o pastor orou, hernia na virilha, amoleceu minha perna. Por quanto tempo? Mais de 4 anos. Que eu Tá livre agora? livre, ó. Como é que você andava com essa perna dura? Sim, arrastando para subir num cara, eu tinha que levantar a perna. Imita como é que era. Assim, ó. Arrastando a perna. Agora não vai precisar levantar mais a perna? Agora, olha aqui. Então vai em nome de Jesus, que coisa bonita. Oh, vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ver aqui agora o nascimento de Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. E começando no Gênesis 25, começando no versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Dá uma paradinha aqui. Esse é o início de uma geração que deu muita alegria a Deus e é também responsável por tudo que Deus fez, trazendo Jesus ao mundo. Ela era estéril e esse homem orou 20 anos. Instantemente aqui significa insistentemente. Isaque não pegou a concubina como o pai dele pegou, quando Sara não conseguia engravidar, e a promessa era de que através de Abraão seria feita uma geração que seria de onde viria o Messias. E como não conseguia, a Sara falou: Abraão, tem um caso com a minha secretária que eu tomo o filho como meu. Fizeram um acordo, o Abraão foi, o Isaque não. Ele deve ter sido tentado a fazer o mesmo. 20 anos, casou aos 40 e foi pai aos 60. E a Rebeca não engravidava, mas ele não desistia. Quando você sabe, pela palavra de Deus, que uma bênção é sua, pode ter o maior obstáculo, mas você tem que saber, certeza. Não é a mente fraca que fica inventando e você acha que é. Não, Deus falou comigo, eu sei que Ele falou. Então ore com insistência, a todo momento, toda hora que for necessária. Você bata na porta: Senhor Deus, está escrito. Vem aquela tentação, mas então você: não vou fazer nada errado. Deus, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai cumprir. Mas os dias estão passando, você já está chegando a 60, ela já não é mais garota. Como é que vai ser? Deus sabe fazer a coisa. Ele orou instantemente, porque ela era estéril, o Senhor a ouviu. Isso significa que pelo lado natural, um acerto do corpo naturalmente não existiria. A coisa tinha e teve que ser de operação divina. Meu irmão, por que ele ficou? Porque ele sabia que este era o mandamento de Deus e que sairia dele. E se ele arranjasse de outra maneira, ia ouvir a repreensão de Deus, como Abraão ouviu: você põe fora o filho da escrava, que esse não vai herdar. Eu falei que é você e Sara. Você não adianta ficar agora achando que não vai dar certo. Humanamente era impossível. Ela engravidou-se aos 89 anos. Completamente impossível. Não para Deus, que até chama a existência as coisas que nunca existiram. Esse é o Deus que nós temos. Então você tem problema parecido em qualquer área da sua vida e você não tem dúvida que Deus lhe deu aquela palavra, então segure e ore. Mais na frente, um dia, Jacó disse: se não fosse o temor de Isaque. Isso falou forte. O que Isaque fez ali, Jacó depois pegou. Meu pai temia, respeitava a Deus. E a palavra orou incessantemente. Isso é na vida econômico-financeira. Uma missionária, eu tenho uma promessa de Deus, que eu entendi pela Escritura, e é verdade, Deus falou com você, que eu entendi durante a pregação. Deus tocou no meu coração, eu não inventei isso. Então continue orando.
insistentemente até que a bênção chegue na sua vida. 20 anos não é 20 horas, nem 20 dias, não, nem tampouco 20 meses, é muito tempo, mas ele segurou aquilo. Eu vou conseguir, Deus vai me dar bênção, porque o Senhor prometeu. Isso se refere a qualquer filho, a qualquer situação que você esteja vivendo. Agora, um outro assunto importante, versículo 22. E os filhos eram gêmeos que ela se engravidou, lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? Fez uma interrogação. E foi-se perguntar ao Senhor. Deus, eu não estou entendendo. Os filhos, antes de nascer, já lutavam. Eu não sei o que aconteceu comigo, com você, na nossa vida dentro do útero. Todos nós tivemos lá, a maioria por nós mesmos, uns foram mais apressados, saíram antes. Mas a verdade é essa. E ali Deus conheceu, como ele disse a Davi: Davi, eu te conheci quando você era uma massa informe. Você não tinha nem forma. E falou também de Jeremias. Ele conheceu todos nós. E ali já tinha uma disputa eterna. Não sei como isso, mas os dois estavam brigando por um direito que o mais forte estava tomando do mais fraco. E aparentemente tomou. A Rebeca espiritual sentiu a coisa: se é assim, por que eu sou assim? Por que está acontecendo comigo? E foi orar, foi perguntar a Deus. Qualquer coisa na vida, qualquer cisma, pergunte a Deus, que Ele tem resposta. Você não tem que pagar um detetive particular para descobrir as coisas. Você tem o Senhor Deus que fala com você. Principalmente se você está com a verdade. Deus, fala comigo, mostra-me. Meu irmãozinho, a coisa vem na sua mão como você jamais pensou. E uma hora que vem, você clareou, você sabe, eu sei, porque sei, e é dessa maneira, e Deus falou comigo. Então ela foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse. Isso aqui não era a conversinha que hoje é difícil, não, é igual hoje, pessoal. Ela entrou em oração. Não sabemos quantos dias, quanto tempo se foi imediatamente, mas ela recebeu a resposta. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Já estava profetizado. E quando Deus fala, você segura. Eu já vi pregadores falar que o Jacó foi ladrão, roubou a bênção do irmão. Eu não sei se hoje vai dar para a gente estudar isso aqui, mas se não estudar, eu estudo no programa de amanhã. É aquilo que o pessoal diz: em mim não acontece, uma pessoa fica de cabelo arrepiado, eu fico surpreso. Como é que uma pessoa pode falar de um patriarca que ele era ladrão? Mas meu missionário, ele enganou o pai, ele pôs uma cobertura de pele de cabra ali, porque o Esaú era cabeludo, e o pai já não enxergava bem, já estava velhinho, com pouca sensibilidade. E o pai ainda disse assim: é você mesmo, meu filho Esaú? O cheiro é de Jacó. Ele disse: sou eu, pai. E o pai passou e deu a bênção, mas porque o outro tinha vendido para ele a bênção. A coisa aconteceu lá. Veja como é que eles nasceram aqui, para você ver. E cumprindo os seus dias para dar luz, versículo 24, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Jacó significa suplantador. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Como é que aconteceu? Eu acho que ali estava brigando, porque o primogênito era o herdeiro de tudo. E pelo que eu entendo, Jacó sairia, mas Esaú era mais forte. Ele foi, deu o golpe no Jacó, fica para trás. Que coisa séria. Quem tem que sair primeiro sou eu. Mas o Jacó segurou o calcanhar dele. Eu vou te pegar. Essa bênção é minha, como se dissesse. E por isso aconteceram depois as coisas. Ela perguntou a Deus. E Deus não mente. Deus falou: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas.
Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O que aconteceu? Foi exatamente, o Esaú nasceu fortão, ele era caçador, gostava de pegar animal no pasto, lá no campo, nas matas, animal silvestre, era perito na caça. E o Jacó era diferente. Jacó era um homem simples, que morava em tendas, um contemplativo, mas que conhecia a Deus. Então, se em você, lá no ventre, ou depois do ventre, algum dia, alguém lhe passou para trás, ou está lhe passando, o Senhor Deus é justiça, pessoal. Deus conhece tudo. Você ore, coloque na mão de Deus e espere, porque Deus faz a obra. O momento chegará em que você vai entender, é agora, a bênção está diante de mim e eu vou conseguir a bênção. Aí vamos chegar agora, então é nesse programa meu. E cresceram os meninos, Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, quer dizer, homem bem abrutalhado, fortão. Mas Jacó era varão simples e habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, pelo lado material. Mas Rebeca amava Jacó, porque Rebeca perguntou a Deus. Ela é espiritual. Rebeca, o maior servirá ao menor. Ele veio, a bênção do outro. Então, não que ela não amasse o Esaú como filho, mas ela sabia que a bênção deveria ser dada para Jacó. Ela observava. A gente na vida tem que observar, nada acontece por acaso. Se observarmos a palavra de Deus como deve se observar, nós vamos ter muitas bênçãos. 29. E Jacó cozer um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chama o seu nome Edom. Edom é vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Você me passou para trás, está no ventre. Eu saí com a mão no seu calcanhar, o momento é esse. Você me vende. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Ele foi, como se diz, um homem profano, um desprezador das coisas boas. O direito era dele, porque ele nasceu primeiro, mas ele não podia ser essa pessoa, ainda que lá no ventre teve a luta, e ele foi mais forte e saiu. Ele não podia ter feito isso, mas ele não dava bola, como se diz, não dava atenção devida, o respeito devido a esse instituto criado por Deus, da primogenitura. Estou a ponto de morrer, o que me serve? Passa para cá esse guisago está vendido. O Jacó não aceitou essa palavra só, veja bem aqui agora. Então disse Jacó: jura-me hoje, você empenha a sua palavra? E jurou-lhe, e vendeu-lhe a sua primogenitura Jacó. Meu irmão, vendeu, está vendido. Isso foi um negócio que fizeram. Ele podia ter falado: mano, o que é isso? Isso é outra coisa, essa coisa é muito mais alta. Poxa, uma hora dessa eu te pago, eu faço 10 comidas para você, faço sei lá quanto tempo. Mas deixa eu comer um pouco agora. O Jacó aproveitou uma coisa simples. E por uma coisa simples, ele vendeu uma coisa preciosa. Diz a Bíblia Sagrada que depois, com lágrimas, ele buscou arrependimento, mas não encontrou. Quando a coisa é feita do coração, está feito. Jacó 2 vezes. Primeiro, o Jacó disse para ele, pegando aqui de novo, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó, ainda não estava certo: jura-me hoje, agora, nesse momento. E jurou-lhe. Acabou, já era do Jacó. E vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Como é que alguém pode falar que o Jacó é ladrão quando fez aquilo ali? Jacó estava pleiteando o direito dele. Ladrão seria o outro que não entregaria.
se eu lhe vendo a minha bicicleta, o meu carro, e na hora eu não entrego para você, ainda que vendi por um preço vil, eu estava nessa... Quanto é que você quer? Quanto você me dá? Tanto. Tá bom, é seu o carro. Tá preço, está vendido, é direito seu. Ele lutou pelo direito dele. O que nós aprendemos aqui? O que Deus deu para você, caiu na sua mão, você conseguiu, meu irmão, segura aquela bênção. É da palavra de Deus. Na palavra de Deus não tem nada de errado, não tem um traço de maldade, não tem um risquinho de erro na palavra, de vício na palavra de Deus. Ela é completamente perfeita. A palavra de Deus, ela vem para nos levantar. Bateu, você conseguiu, Deus lhe revelou, Senhor, muito obrigado, essa bênção é minha. E aí a mulher era estéril. O Isaac orou 20 anos incessantemente. E ele deve ter batido muitas vezes: Deus, não adianta, bate no meu coração que eu posso ter um caso com alguém e o filho virá, mas não, Deus, eu não vou fazer isso, porque meu pai fez e o Senhor disse que não era certo, e eu te temo, eu te respeito, e o Senhor disse ao meu pai, falou comigo, que a nossa descendência seria como a areia que está na praia. Eu estou clamando o meu direito, mas não tem jeito, ela é estéril, é irreversível, não tem condições. Deus, o Senhor faz o que for necessário, mas eu quero, perseverou. Meu irmão, nós temos que perseverar, nós temos que orar sem cessar, não quer dizer 24 horas por dia, mas voltamos à oração, voltamos naquele ponto: Senhor Deus, eu não abro mão, o Senhor me colocou no mundo para eu ser uma bênção. A pessoa que está lá na bandidagem hoje, eu estou aqui fazendo o que não presta, eu preciso largar essa vida. Pessoa que está em qualquer pecado de prostituição, de adoração de ídolo, de qualquer coisa, Deus, eu tenho que ser a pessoa completa diante de ti, eu tenho que ter a minha bênção, e eu estou pleiteando aquilo que o Senhor falou. Ore incessantemente, Deus há de lhe dar bênção, e quando deu, não abra a mão dela, agora ela é minha. Ele vendeu o direito de primogenitura, e Jacó deve ter orado muitas vezes: Senhor Deus, o Senhor fez justiça, e o Senhor vai fazer justiça, e eu vou conseguir a minha bênção. Vamos orar agora. Pai, quanta gente já ouviu do Senhor, já aprendeu e sabe, mas Pai, são volúveis, mudam, ó Deus, do minuto para o outro, e o Senhor não pode cumprir a tua palavra. O Senhor é Deus de amor, de verdade, o Senhor é de Deus de pureza. Tudo, ó Deus, que nós temos está em ti, pertence a ti, e se já temos a tua palavra, nós já temos a bênção. E Deus, olha essa pessoa que está orando, que está suplicando agora, que está dizendo: meu Deus, hoje eu acordei. Pai, Zacarias orou, que livre das mãos do inimigo, nós pudéssemos, ó Deus, te servir sem temor, com fé, com intrepidez, ó Deus. O medo não pode existir na vida do cristão. Meu Deus, essa pessoa está precisando agora agarrar a ti, na tua palavra, para dar a volta, para ser a bênção que o Senhor preparou. Essa pessoa, meu Deus, que tem sido preguiçosa, que tem sido relaxada espiritualmente, ela precisa aprender com Isaac e orar instantemente, orar, ó Deus, continuamente, orar sem cessar, incessantemente, ó Deus, clamando, buscando, reivindicando e abençoando, e o Isaac virá. Oh, meu Deus querido, e dirá diante de ti: eu consegui. Essa pessoa virá e dirá: eu consegui, Pai. O Jacó e Esaú nasceram, e o Senhor vai dar a bênção para ambos, porque hoje não tem mais aquela divisão. Hoje, de ambos os povos, o Senhor fez um só. E Deus, nós estamos pedindo essa bênção agora, estamos orando nesse momento. Pai, é no nome de Jesus Cristo, que o temor de Isaac esteja em cada coração, o respeito de nosso Senhor Jesus Cristo para contigo, para com a tua palavra, habite em cada vida, e a fé que habitava em Jesus habita em nós, e no nome de Jesus nós paralisamos toda a ação do inimigo e dizemos: diabo, você é um mentiroso, você é um derrotado, e em nome de Jesus nós ordenamos: saia dessa pessoa. Pai, é para a tua glória,
em nome de Jesus. E amém. Glória a Deus. Amém. Deixa eu avisar o pessoal de Brasília. Nessa terça-feira, então amanhã à noite, vamos dizer assim, né? Eu vou estar às 7 horas na nossa igreja de Brasília, e é fácil me encontrar. No plano piloto tem a rodoviária, em frente tem o CONI, Conjunto Nacional, ao lado do Conjunto Nacional, sobe para o Hotel JK, ali está a Igreja da Graça, tem até a agência do emprego de lado ali. E vou estar na quarta, 9 e 14 horas. Não chegue atrasado, mas trago as pessoas que sofrem, porque Deus vai abençoar. E Porto Alegre será na sexta-feira agora, a grande festa na Júlio de Castilhos. Nós vamos fazer um culto que nunca fizemos, daquele poderosíssimo, 9 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. A noite começa 20 minutos antes. Venha, traga as pessoas que sofrem, que vai ser uma bênção muito, mas muito grande mesmo. E domingo que vem é a Santa Ceia. Eu quero terminar o verão, esse é o mês que termina o verão, com a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Nós tivemos aqui em São Paulo a ameaça das torneiras secarem completamente. Oramos na ceia anterior e Deus já deu uma bênção e vai dar mais bênção, porque a bênção é nossa em nome de Jesus, e nós temos que orar incessantemente em nome de Cristo. Não sabemos o porquê dessa mudança climática, mas no tempo de Abraão já existiu. O pessoal fala que é desmatamento, mas há 4.000 anos ele desceu o Egito por causa de uma seca duradoura. Depois o Isaac também quis descer o Egito, Deus proibiu por causa de outra seca. E depois o José do Egito profetizou, olha, 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. E assim aconteceu. Isso fica para os doutores estudar. Nosso caso é a Bíblia Sagrada, e nós temos que, livre das mãos dos nossos inimigos, fazer a obra sem temor. Serão 7 cultos de Santa Ceia, 7, 9, 11, 14, 16, preste atenção nesse horário, depois 18 e depois 20 horas, começando 20 minutos antes. Venha buscar receber tudo que Deus tem para você, aqui na Avenida São João 791, esquina da Rua dos Timbiras. E vamos agora à novela da vida real, por favor. Na minha infância, eu ouvia muito a minha mãe brigar com meu pai. Em vez de eu colocar para fora, aquilo gravou no meu coração. Isabel morou até os 35 anos na casa dos pais, em Uruguaiana, interior do Rio Grande do Sul, até ir trabalhar em Canoas, na Grande Porto Alegre. Chegando aqui, eu conheci o meu esposo. Nós tivemos um filho, depois com uns 40 anos, eu tive a minha filha. Depois que eu tive a minha filha, eu perdi meu pai, que foi a coisa que mais também me machucou. Ali eu comecei a ter as crises fortes de depressão, eu já não queria mais tomar banho, só queria estar deitada, só chorando. Aí vinha a ambulância, eu ia para o hospital. As ambulâncias chegavam, vinha, parava na frente de casa. Me internavam, me botavam soro nos braços, me davam remédio. Eu fui para o médico, psiquiatra. A irmã dela começou a vir para cá quando tinha as crises, né? E ela chegava com a Bíblia e sempre conversando comigo, me dando a palavra, mas eu evitava, eu não queria saber. Ela chegava na minha casa e ligava a televisão no canal do Show da Fé. Escuta, ouve a palavra. E eu desligava. Quando foi em fevereiro de 2013, o meu esposo entrou em férias e nós fomos para a praia. Quando eu retornei, a crise veio forte e ele mandou chamar minha irmã. A irmã dela veio, né, e levou ela no Show da Fé. Quando a pastora Mara mandou que aqueles que tivessem com problema, com depressão, com dor na cabeça, coluna, viessem para frente no altar que ela ia fazer uma oração. E aí minha irmã me pegou pelo braço e me levantou e disse, vai, que agora é a tua vez. Se tu não for, ela falou bem baixinho, se tu não for, agora Deus está te chamando, é agora, vai para frente. Ali tu vai ouvir, ali tu vai te libertar. Foi a coisa mais linda que eu pude receber de Deus. Foi um momento assim, ó, que eu senti
sabe, Deus dentro de mim, na minha alma, me curando, me tirando tudo aquilo. Às vezes queria dar alguma recaída nela, né? E ela sempre orava, né? Senti naquele momento que eu tinha que ir à luta, levantar e lutar contra aquele mal. Comecei a frequentar a igreja, os cultos, ia na segunda, na quarta, na sexta, no domingo. Comecei a fazer campanha, a estudar a palavra de Deus. E em março já fui tocada para ser patrocinadora, para levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem a palavra, para ajudar na obra. Não tomei mais remédio. Mas aquela depressão que ela tinha, aquele troço, não tem mais. Nasci de novo, em todos os sentidos. Me dou bem com a minha mãe, fui ver ela em Uruguaiana, eu perdoei ela. Aquela vida que eu levei há anos atrás, aquilo passou. Aquilo, você foi embora, eu mandei embora. Tu caminhar com Deus em todos os sentidos da tua vida é outra vida. Sem Ele eu não sou nada. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. A última palavra dela significa para nós uma mensagem: sem Ele eu não sou nada. Sem aquela palavra de Deus revelada, nada somos, mas com ela seremos o que Deus tem programado. Mas mesmo assim, temos que orar insistentemente. Meu irmão, Deus deu, agora não tem mais nada a fazer Ele com a bênção. Somos nós que temos que chegar àquele ponto em que a nossa alma vai ter aquela força e nós venceremos a força do mal. Quando Deus começa a fazer uma obra, lá na sua alma, no seu espírito, deu aquela revelação, já agarra aquilo, é o bastante. Senhor, muito obrigado, eu vou conseguir essa bênção. Nós começamos esse ministério em 70 e pouco, na década de 70, 4 de fevereiro de 75, num cineminha pequeno lá no Rio de Janeiro, e ele cresceu. Hoje estamos atingindo mais de 80 nações, milhares de pessoas sendo abençoadas, estamos programando outras nações, e nós vamos fazer, e Deus está reservando, chamando um povo e reservando para estar do nosso lado, contribuindo com aquilo que Ele dá na mão da pessoa, porque é Ele que dá a semente ao que semeia. A uns Ele chama para dar só 100, a outros Ele chama para dar mais por mês. Se você tem a chamada, seja uma pessoa que faz o que Deus fala ao seu coração. Porque quando nós andamos de cabeça aberta, coração aberto, olhos abertos, Deus vai nos dirigindo. Mas se nós ficarmos ali cegamente, Deus, é isso que o Senhor quer? Tem mais alguma coisa que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer? Deus há de nos orientar. E deu a bênção, meu irmão, segure e ore para o diabo não roubar aquilo que é seu. Aqui algumas pessoas, a maioria já é patrocinadora, mas estão sendo chamadas esses dias agora para compor esse quadro. Se é o caso, você sente ser patrocinador, levanta a sua mão, eles vão passar agora, preenche seu nome e seus dados. Acabou de preencher, destaca. Eu já preciso guardar isso para o último dia do mês para lhe abençoar. E ao mesmo tempo, seja fiel. Você que esse mês ainda, agora o mês está começando, né? Mas o mês passado você não pôde depositar, foi um mês apertado. Nós conseguimos vencer, porque Deus é Pai, esteve do nosso lado. Mas vai ao banco e deposita já amanhã. Eu preciso que você me dê esse papel, isso aqui fica na sua mão, para você ir ao banco o dia que quiser. Se for essa semana, eu agradeço, que os compromissos são pesados. Como é que eu faço, missionário? Não tem que fazer mais nada, só preencher aqui ao banco e depositar. O recibo sim, você traz aqui na igreja e troca pela revista Graça Show da Fé, que vai acompanhar de um DVD com a mensagem do mês, com a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Como é que eu faço para me inscrever? Ligue para o Rio de Janeiro, São Paulo. No Rio, o telefone é 2141 3510. 0 prestadora 21 2141 3510. São Paulo, muda-se os números. 33 52 58 70. 0 prestadora 11 33 52 58 70. Ou no site ongrace.com ou no Facebook Missionário Soares, para quem nunca viu, www.fb.com/missionário R.A. Soares. Primeira vez é por extenso, missionário R.A. Soares. Enquanto eles vão se inscrevendo, vamos à primeira pergunta, por favor.
Missionário, quero instalar nossa TV na minha casa, mas encontro a existência da minha família. Como devo agir? Igual Isaac, orar instantemente. Deus tocou, lhe deu a bênção e olha, é preciso. Agora, família é bom conversar com todo mundo. E se você é que vai pagar, então deixa eu instalar pelo menos só no meu quarto. Depois vão lá, vão pegando uma caronazinha e Deus vai abençoar. Não força nunca as coisas, mas diante de Deus, luta porque Deus vai dar vitória. Segunda pergunta agora. Missionário, o que acontece com a pessoa que morreu sem nunca ter ouvido falar de Jesus? Olha, isso aí é uma pergunta que ninguém sabe responder. Uma vez perguntaram a um pregador americano, que gostava muito de evangelizar, perguntaram a ele: e o que você me diz do índio lá na floresta que nunca ouviu falar de Jesus? Aí o pregador saiu pela tangente, disse assim: você devia perguntar o que vai acontecer com quem não vai a ele falar de Jesus, que é muito mais sério, que é verdade, né? A gente não sabe, mas a Bíblia fala que serão julgados pela lei da consciência. Mas será que conseguiram fazer o bem a vida toda? Conseguiram se livrar das tentações, que é coisa muito séria? Aí a coisa fica diferente. A dona Eliana continua aqui do lado. Esses dias ela está de férias aqui do programa e ela está lá com os novos filmes, DVDs e livros. Depois você faz uma visitinha a ela. E você no Rio é do lado da igreja de Madureira, não tem tudo em Campos de Entrada da igreja. De qualquer lugar você acessa pelo telefone 0 prestadora 21 21 41 5100 21 41 5100 ou no site S de Shopping, spovo.com.br. Vamos agora abrir o coração. Missionário, acho que Deus não me ama, pois vive em um mar de sofrimento na minha vida sentimental. Conheci um rapaz em um casamento evangélico. Fomos apresentados por uma amiga em comum. Iniciamos um relacionamento, apesar de ele ser desviado. Tudo caminhava bem, até que ele resolveu me deixar por causa de fofocas relacionadas ao meu passado, quando eu ainda era do mundo. Quando resolvi procurá-lo para conversarmos, eu me deparei com um rapaz agressivo, envolvido com más companhias, zombando do Senhor Jesus e atendendo telefonemas de outras mulheres na minha frente. Missionário, minha decepção foi tão grande que pensei até em suicídio. Por favor, o que eu faço? Preciso da sua ajuda. Eu acho que precisa da ajuda de Deus, menina. Você não está batendo bem da bola, não. Quer dizer que você conhece um rapaz, entra num relacionamento. Essa palavra me frita, porque relacionamento namoro é uma coisa, relacionamento é outro. Eu não sei se você quer dizer namoro usando a palavra errada. Bom, aí Deus é tão bom para você que mostrou que ele está perdido, não é bom caráter. E você quer se matar, você tinha que louvar a Deus. Deus, obrigado. Porque se alguém não ama Jesus, vai amar a outra pessoa como pessoa. Como é que uma pessoa que não ama Jesus vai amar outra pessoa? Não tem jeito. É muita, perdoa a palavra, estupidez da sua parte. Você tem que pedir perdão a Deus que você falou. Deus, o Senhor me mostrou. Cidadão não é bom caráter, brincar com Jesus e tal, e tem coisas, vida toda errada. Vai converter, pecador, para depois chegar perto de mim. Procura uma pessoa, se também você não é pecadora. Olha, essa para relacionamento, isso me faz pensar em coisa errada. Espero que você tenha usado a palavra errada aí. A gente tem que estar sempre na presença de Deus e santo. Relacionamento, mesmo a palavra, é depois do casamento. Aí Deus vai abençoar em nome de Jesus. Agora nós vamos falar da nossa TV. Roda o testemunho da nossa TV, por favor. Eu já via na casa das minhas amigas. Eu via todo mundo sentado, né? Aquela tranquilidade. Na minha casa não tinha aquilo. Trouxe a nossa TV. No primeiro dia, né, eu já vi, né, mudou. Então todo mundo que chegava ali falava, nossa, que diferente. E graças a Deus a minha casa, hoje eu posso dizer que é um pedacinho do céu. Eu tinha um problema na pele. Eu era leprosa. Você fazia assim, onde eu ficava os pedaços. E eu todo dia ia chorando. Eu ficava ali, em frente da TV, chorando. E foi indo, foi indo. Hoje, a
partir do dia que a nossa TV entrou no meu lar, a minha vida só é alegria. E outra, a gente tem o melhor pelo menor preço. Que coisa bonitinha, né, pessoal? Tem gente que não entende. Ah, não, negócio de crente é coisa errada. Esse é o demônio que fala. Olha, o nosso sinal não perde para o de ninguém, ganha até dos outros. O nosso programação ganha porque não tem os canais sujos. Você vê, Amélia é o nome dessa senhora de São Bernardo do Campo, leprosa. Ela ficou assistindo. Tem uma ali, leva o microfone para ela ali que eu quero falar assim. Ela ficou assistindo e hoje está aí curada dessa lepra. Ela falou comigo, a senhora conhece ela? Sim, eu a conheço, que o esposo dela, ele é falecido, ele chamava Ademar. E ele foi criado com os meus pais. E ela mora lá em São Bernardo do Campo, né? Fica ali um pouco mais para frente ali. E a gente sempre ia na casa dela. Ela é madrasta de uma colega minha que nós somos criadas juntas. E eu me lembro disso. Da lepra também? Sim, me lembro. Obrigado pelo testemunho. Então, pessoal, instala na sua casa que está esperando. Mas missionário tem que pagar. Meu irmãozinho, nós devíamos cobrar 3 vezes mais. Nós estamos até apertados porque o dólar subiu. E essa praga desses canais estrangeiros tem que pagar em dólar. Olha que negócio sério. Eu estou quase mandando uma carta para todo o patrocinador. Vamos aumentar um pouquinho aí, porque está apertado. Mas você não sabe o que é aperto esse dia. Mas nós estamos segurando para poder fazer a obra de Deus. Isso aqui para nós é ministério, é vida nossa. Pega aqui hoje, aqui preenche. Isso é ministério, você vai ver. Deus vai lhe ajudar. Já vou mandar telefonar amanhã ou depois da manhã, marcando o dia da instalação. E você de qualquer lugar, ligue para nós, para o Rio, São Paulo. Meu irmãozinho, você tem que assistir a palavra sem cessar e tem que orar sem cessar. E nós estamos lhe ajudando para isso aqui. O telefone no Rio é 3265-5000. 3265-5000. São Paulo é 0 prestadora 21, Rio. São Paulo é 0 prestadora 11. São Paulo é 2126-5888. 2126-5888. Ou então no site nossatv.tv.br. Vamos encher o Brasil de Nossa TV, vamos fazer o Brasil ficar mais bonito e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Deixa eu orar para quem está em casa agora. Pai, hoje aprendemos algo muito importante. Estamos livres das mãos dos inimigos e podemos te servir sem temor, sem medo, com coragem, com convicção, com confiança. E Pai, agora eu entro diante de Ti para abençoar essa pessoa que está orando em qualquer lugar do país ou do mundo. E eu digo ao espírito que está por trás desse mal: ô demônio, pega tudo que é seu e vai embora em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. E amém. Parada inesperada.